Oi, gente, boa noite. A gente está começando agora a quarta aula do curso Regulação dos Meios e Plataformas, que é um curso que está sendo realizado em parceria entre o Programa de Pós-Graduação de Estudos da Mídia, o Programa de Pós-Graduação Comunicação e Cultura, da UFRJ, e o Programa de Comunicação e Territorialidades da Universidade Federal do Espírito Santo. Esse curso está sendo ministrado por mim, Janaíne, Suzy dos Santos, também pelo professor Guilherme Machini. E hoje eu vou começar aqui a aula que chama Convergência de Conteúdo, Gêneros, Formas e Formatos do Amor e do Ódio entre a TV e a Internet. E aí, depois que eu concluí a finalização da aula, né, que eu fiz o planejamento, eu pensei, eu acho que tem mais ódio do que amor, mas eu vou tentar contemplar um pouco as duas coisas, né, para que a gente possa refletir sobre esse cenário de comunicação que se discutindo. Para a gente tem uma série de desafios, né, são desafios sociais, em múltiplas áreas, mas especialmente desafios para a gente pensar o tema que nos reúne hoje, que é a regulação. Como que é possível regular os meios de comunicação num cenário que cada vez mais se complexifica, né? E aí a ideia da aula é que a gente possa discutir um pouco dos formatos e dessa transição entre formatos televisivos e formatos para a internet, e como que o nosso papel enquanto sociedade, também enquanto academia, precisa, né, se reformular muito para poder atender a esses desafios que esse cenário, vamos dizer assim, apresenta para a gente. E aí, para começar a pensar um pouco sobre esse assunto, eu trago um ponto que dialoga muito diretamente com o que Suzy e também com o que Guilherme falaram, né, nas outras aulas. A relação de consubstancialidade, a mistura, vamos dizer assim, entre as políticas de comunicação, a economia política da comunicação e também a relação entre comunicação e política. É muito importante que a gente possa entender quão desafio né, quão desafiador é esse aparato, e ao mesmo tempo como que a gente precisa de uma forma pensar o todo, né? Eu acho que essa é uma grande discussão. Mas o todo não necessariamente se constitui enquanto um grande espaço, né? Mas ao mesmo tempo ele é cheio de questões, de nuances que a gente precisa de alguma forma reconhecer, observar. E aí nos inspira bastante um trabalho de Sérgio Caparelli, que ele fala sobre essa necessidade de a gente encontrar um pouco das brechas, né? Entender como que as relações de poder se estabelecem nessas brechas e, ao mesmo tempo, como que a gente precisa estar muito atento a elas para que a gente não seja engolido, vamos dizer assim, né? E ele faz algumas perguntas que nos parecem muito norteadoras, né? Como é que a gente consegue passar do macro para o micro? De que forma a gente pode dar atenção aos aparatos de produção discursiva e ideológica e, ao mesmo tempo, reconhecer que, quando analisamos as brechas, as gretas por onde circula o discurso político mais formalizado e regularizado, estamos vendo de que maneira o poder se traveste nessa espécie de zona liberada, onde, mesmo quando não fala o aparato, sempre fala o sistema. E aí, eu acho que um ponto para a gente trazer, né, um debate que a gente precisa sempre fazer, é que nesse espaço existe uma grande disputa conceitual e que a gente acaba se apropriando desses conceitos sem, de certa forma, refletir sobre eles. E eu acho importante a gente começar, já que nós estamos falando de regulação e que a gente está falando de, aparentemente, uma transição entre sistemas, né, ou entre meios, dos meios para as plataformas, entender também que a plataforma ela se apresenta como um paradigma ideológico e que em torno dessa palavra ou do que se entende a partir dela a gente está falando também de uma disputa de conceitual, uma disputa ideológica, e que as plataformas elas podem ser múltiplas no sentido de que a gente pode falar de plataformas como enfim, plataformas na arquitetura, a gente pode falar de plataformas no sentido mais
tecnológico, né, da computação, a gente pode falar de plataformas no sentido programático, né, ou, por exemplo, no sentido político também, e todas elas, de alguma maneira, andam juntas. A ideia de plataformização é como se existisse algo que estivesse sobre nós e que aquilo se sobrepusesse a todos os outros sistemas e que a gente, de alguma forma, vai somente caminhar ou, enfim, colocar o nosso conteúdo por lá. Mas a plataforma, nesse sentido, ela é também um processo de construção discursiva, né? E aí, ela, enquanto palavra, fomenta um paradigma regulatório muito necessário para a manutenção do status quo. Um paradigma regulatório que dá margem para conduzir como esses grupos desejam os seus próprios negócios, ao mesmo tempo para impor o menor número de restrições possíveis, ao mesmo tempo também para proteger de responsabilidades que eles deveriam assumir, e assim sucessivamente. Então, é como se esse paradigma discursivo, ele não surgisse do nada, né? E nem estivesse se difundindo automaticamente. Mas quando a gente se associa a essa discussão, é muito importante que a gente entenda ela também a partir desse ponto de vista. E aí, muito nos interessa entender esse processo, considerando que o que a gente entende hoje, né, como desinformação, ou esse processo que vem sendo denominado agora como integridade da informação, está muito relacionado também à construção de uma infraestrutura de comunicação que não está em uma única plataforma, né, que é uma infraestrutura de comunicação que associa várias estratégias, que associa vários sistemas, mas que tem um alto grau de institucionalização. E aí, o caso brasileiro, ele é muito paradigmático, e a gente precisa sempre trazer um pouco, puxar um pouco dessa discussão para a nossa sardinha, porque nós somos uma sociedade ainda pautada pela oralidade, muito fortemente, né? Diferente de outros espaços, e eu acho que Mastrini trouxe essa discussão também no primeiro dia, também no segundo, mas, ao mesmo tempo, nós também temos uma centralidade da televisão, enquanto um instrumento de comunicação, né, como uma forma do brasileiro se comunicar, que resulta, obviamente, dessa característica muito próxima da oralidade, mas também desse vínculo que é muito forte com esse meio, né? E aí a gente pode pensar numa série de questões, vamos dizer assim, que são características do nosso espaço. E a televisão, e da televisão enquanto instrumento, né? Que é essa espécie de sequestro da fala, né? Que o Muniz Sodré já fazia, embora seja um meio pautado na oralidade, ele retira, vamos dizer assim, de quem, a partir deles, se conecta, a possibilidade de falar, né? E aí, nesse processo, talvez, de transição com essa nova plataforma, a gente acaba instigando um outro tipo de interação, né? Pautado não só pautado nessa mistura de sequestro da fala, mas ao mesmo tempo de exigência enfim, da interação, do like, do que se entende como algo necessário. A Câmara falou que a transmissão não está funcionando. Acho que caiu. Para mim aqui ela parece que está funcionando. Vou copiar o link novamente para vocês. Bom, e aí, entendendo essa existência, né, de uma estrutura de comunicação multiplataforma, e aí eu fiquei pensando muito sobre isso, né, que essa ideia multiplataforma, ela foi muito presente na minha formação, na minha graduação, e existia toda uma discussão de que a gente precisava se formar adaptado a esse novo processo, né, multiplataforma, porque era assim que a gente ia vender a nossa mão de obra, né. E aí hoje a gente fortalece um pouco mais essa perspectiva. E aí é muito importante a gente entender como que o conteúdo se estrutura dentro desse espaço, como que esse conteúdo converge, né, televisão e internet, a partir da perspectiva da economia política. E essa área, especificamente, é uma área que pauta muito fortemente as relações de poder
de distribuição, de produção, de estruturação, também faltando a espacialização, mas eu acho que é importante a gente entender que a gente precisa transitar também para trazer a economia política como uma forma de enxergar também o conteúdo, porque ela faz uma conexão entre os meios de comunicação, fazem uma conexão entre o sistema produtivo e o sistema político, baseado sempre nessa conexão com a propriedade privada, mas também construindo esses vínculos e essa relação de uma maneira muito singular, e a partir de estratégias sensíveis, né? Então, os conteúdos, eles são estratégias importantes para a construção desses laços, que são, sobretudo, laços de afeto. E é nesse sentido que é muito importante a gente entender a regulação também dentro desse movimento, né? A importância da gente entender qual é o lugar que esses conteúdos ocupam socialmente, né? E como que a gente pode, de alguma forma, equilibrá-los, né? Ou pelo menos discutir o poder que eles vão assumir, né? E aí a economia nesse sentido, a economia política pode trazer para a gente, incorporando o debate sobre o conteúdo, apontamentos que são muito valiosos para a gente entender qual é a sociedade que a gente deseja e como que a gente deve conduzir o conteúdo em torno dessa lógica, né? Então, qual é a sociedade que a gente deseja e como ela vai se alimentar do ponto de vista simbólico, é basicamente isso, né? Então, muita gente pauta sempre a necessidade de refletir ou de diminuir a violação dos direitos humanos que se promove pela mídia, isso é algo fundamental, mas a gente precisa entender em que sentido aquele conteúdo, de certa forma, reverbera ou incorpora uma série de outros aspectos que são também sociais, que precisam ser refletidos, que a gente precisa, de alguma forma, construir estratégias de controle e, ao mesmo tempo, promover um certo equilíbrio desses aspectos, né? E é nesse sentido que eu trago uma discussão, e aí eu acho que a gente precisa dialogar bastante, né, com relação a isso, porque sempre que a gente fala sobre violação de direitos ou como que os meios de comunicação promovem, né, a violências e como é que a gente pode combater isso, essa é uma pergunta que sempre nos acompanha quando a gente está apresentando os nossos resultados de pesquisa. Como é que a gente faz, então, para regular esse espaço? Como é que a gente faz, então, para resolver um pouco desse problema? E aí, é como se a gente fosse conduzido à ideia de que a gente precisasse o tempo inteiro monitorar esses atores, né? Então, a gente precisa monitorar o conteúdo e, enfim, judicializar esse processo de monitoramento para que eles sejam punidos por estarem fazendo isso. E aí, é óbvio que o monitoramento ele é fundamental, mas é muito importante também que a gente possa entender como que esse conteúdo também ele se uniformiza, né? Como ele se torna, por exemplo, um formato. E talvez, do ponto de vista de regulação, seja uma solução pensar que a gente precisa discutir os formatos. Quais são os formatos de conteúdo que nós desejamos consumir? Como que esse conteúdo, de alguma forma, pode estar relacionado ao que a gente deseja? E aí eu trouxe um exemplo que talvez elucide um pouco dessa discussão que a gente está fazendo agora, que é o caso de Alexandre Garcia, né? Alexandre Garcia é um jornalista que, inclusive, tem uma trajetória que passou por vários, enfim, o que se entende como jornalismo de referência, né? Então, ele foi jornalista da Globo e tal, e mais recentemente ele se associou mais recentemente não, já há bastante tempo ele já se associou, de certa forma, à direita e à extrema-direita, né? Desde o período de ditadura militar. E Alexandre Garcia se tornou um dos ícones, vamos dizer assim, da extrema-direita no Brasil, e alguém que produz conteúdo para a internet e também alguém que produz conteúdo para a televisão e para o rádio, né? Então, ele produz comentários políticos que nós podemos ouvir quando a gente está dirigindo lá na CBN, que a gente pode ouvir em várias outras rádios que compram aquele conteúdo. E no contexto da pandemia especificamente, Alexandre Garcia
produzia conteúdo, esse conteúdo para o rádio, para a televisão, e também produzia esse conteúdo para o YouTube, né? E aí ele foi, vamos dizer assim, um dos percussores dessa política genocida que nós vivenciamos na pandemia, em que se defendia o tratamento precoce, né? Então foi ele um dos, vamos dizer assim, influencers que levou a discussão sobre cloroquina, né? Que falava sobre tratamento de, enfim, ozônio, outras estratégias que estavam mais relacionadas a, enfim, a estratégias que eram anti-vacina, por exemplo, né? Ou a ideia de que a gente deveria, enfim, sair todo mundo para a rua e pegar logo para que a gente pudesse adquirir, entre aspas, naturalmente os anticorpos e assim sucessivamente. E aí todo esse conteúdo que ele produzia era um conteúdo veiculado, distribuído, tanto na rede de radiodifusão, televisão, também rádio especificamente, e também é um conteúdo que é produzido e veiculado pelo YouTube. E através do YouTube chega a um volume enorme de pessoas a partir do compartilhamento em outras ferramentas de comunicação instantânea, como o WhatsApp. E esse conteúdo de Alexandre Garcia foi um conteúdo que teve um grande impacto nesse processo, né? Nesse processo de construção dessa política genocida, ao mesmo tempo do negacionismo, né? E aí, na ocasião em que foi criada a CPI da Covid, houve um movimento acelerado em que ele transformou seus vídeos, toda a sua produção ali para o YouTube, dos seus comentários, que estavam relacionados ao negacionismo e contra a vacina especialmente, ele tornou esse conteúdo como um conteúdo privado. Em alguns casos, ele deletou realmente para desaparecer da plataforma. Em outros, ele tornou um conteúdo privado, né? Quando isso acontece de certa forma, o conteúdo continua circulando dentro desse regime de distribuição. E aí, houve um momento em que a CPI, né, da Covid-19 recebeu um volume gigantesco de vídeos no YouTube, como parte, né, dos documentos ligados a essa CPI especificamente. E aí eu fico me perguntando sobre a possibilidade, a viabilidade, né, de se analisar esse conteúdo tão gigantesco dentro desse espaço específico da CPI e depois desse conteúdo ter sido vinculado, né? Então, eu acho que esse cenário, esse episódio especificamente, ele é muito sintomático para a gente entender o desafio que é, né, pensar o processo de regulação de conteúdo. Não só porque ele está relacionado a questões que são questões culturais também, mas especialmente porque ele está também relacionado a um volume muito significativo de produção, o que não quer dizer que não possa existir regulação de forma alguma, mas ao mesmo tempo também que há uma série de questões que a gente precisa de alguma forma considerar. Então, a minha pergunta, ela está muito relacionada a esse aspecto. Será que a gente, através do monitoramento, a gente consegue resolver, vamos dizer assim, as questões que são próprias, né, do processo de regulação de conteúdo, por exemplo? A minha perspectiva é que não. Eu acho que a gente precisa ultrapassar esse processo de monitoramento somente. A gente precisa investir na compreensão dessas relações, que são relações que vão se organizar em gêneros e formatos também. Talvez, de certa forma, a gente pode despender um pouco menos de energia e, ao mesmo tempo, apresentar resultados mais profundos de análise em que a gente possa apontar, né, formas de resolver essas questões. E aí, eu acho que antes da gente partir para pensar um pouco desses exemplos com mais profundidade, eu acho que a gente precisa também reconhecer parte, né, dos elementos que são próprios do discurso televisivo, né? E aí a gente pode falar sobre a repetição,
a simplicidade do quadro, né, a familiaridade na apresentação, então a construção de mediadores, né, que é também uma estratégia que a gente vai encontrar ali no YouTube, que a gente vai encontrar no Twitch, que a gente vai encontrar também, né, no Instagram, a construção, a necessidade desse mediador. Não, estou falando do monitoramento que a gente pode fazer enquanto academia, que a gente pode também fazer enquanto movimento social. A clareza das imagens mostradas, né, o processo de narração, processo de sonoplastia também, construindo essas informações, essa permanente simulação de contato, né, então a ideia de que você o tempo inteiro precisa ficar convocando a pessoa a estar conectada com você, mesmo que ela não esteja. Então, acorda menina, vem cá menino, ei, você da poltrona, então essa repetição muito excessiva, mas especialmente o que Raymond Williams traz para a gente, né, que se refere ao fluxo televisivo, a televisão como uma síntese tecnológica, mas ao mesmo tempo com uma linguagem que se constrói dentro desse fluxo, né? E aí esse fluxo televisivo construído a partir de um fluxo também de programação, que é diário, 4 horas, 365 dias, e que se constrói a partir do diálogo entre programas, mas também um diálogo entre concorrência, buscando sempre a fidelização de um público que é volátil, né? Precisa ser construído, fidelizado permanentemente, né? E aí a gente precisa falar, por exemplo, que essa linguagem televisiva também está construída nesses ganchos de tensão, relacionados a essa serialidade descontínua e fragmentada dos blocos. Então, um bloco que puxa o outro, que vai fazendo você, enfim, se conectar em torno daquele discurso, daquela TV. Para a gente entender um pouco isso, eu me lembro de um exemplo meu quanto telespectadora, sou uma pessoa que assiste programas muito ruins, e aí eu me lembro bem que era muito comum, ainda é muito comum, né? A ideia de você tentar puxar o telespectador o tempo inteiro, conectando um bloco e outro do seu produto, né? E às vezes alguns programas que fazem isso da pior forma possível, né? Fazendo você ficar ali horas esperando o ápice daquele acontecimento, ou uma transformação, ou uma revelação, ou qualquer coisa. E ao mesmo tempo também programas que são sempre construídos nessa periodicidade, nessa repetição, né? Que se conecta, que tem intervalos, mas especialmente que se conecta e está marcada por esse fluxo. Quando a gente fala dessa transição, da convergência entre a internet, João Kleber é o exemplo clássico, minha gente, realmente. Então, a coisa de você ficar esperando a hora que a traição vai acontecer, uma traição completamente fantasiosa, né, no geral, uma novela mesmo, mas que faz com que você mantenha as pessoas atentas àquilo, né? Então, a construção desses ganchos de tensão, que são, por exemplo, clássicas das telenovelas, que são clássicas, enfim, também das séries, voltadas até mesmo para o streaming, coisas do gênero, mas que são importantes nesse contexto de linguagem televisiva, né? E que, obviamente, estruturam não só produtos ficcionais, mas também produtos que são produtos de entretenimento ou produtos de informação também, né? Então, telejornais também são construídos a partir desses ganchos de tensão. Mas quando a gente fala de uma transição TV-internet, ou de convergência, na verdade, entre TV e internet, a gente observa que um elemento vai se configurar nesse sentido como uma estratégia discursiva, como é que eu posso dizer? Uma estratégia discursiva que vai promover muito diretamente essa conexão. É como se fosse um processo de reconfiguração desse gancho de tensão, né? E aí eu trago a perspectiva de Lilian Espanhols, que ela fala sobre como que se dá esse processo a partir das plataformas digitais, né? Que é um processo sociotécnico, em que o ódio se transforma num gancho de interação. Né? Então, é como se houvesse uma mudança um pouco nessa lógica,
discursiva, nessa lógica de comunicação, em que as plataformas elas vão, nesse sentido, abrir, então, muito mais espaço para esses ruídos, né? Ou para a expressão desse tipo de sentimento, né? E aí é importante a gente entender que isso reverbera na gente de uma forma muito intensa, né? E que é fundamental nesse processo que a gente vem chamando mais recentemente, né, de desdemocratização, né? E é como se a gente se dissolvesse, se destruísse, vamos dizer assim, enquanto sociedade. É como se houvesse, nesse sentido, uma ruptura nesse pacto social de civilidade, e, ao mesmo tempo, houvesse uma ruptura um pouco nesse processo que, de alguma maneira, nos conecta, né, do que a gente entende como comum. E essa lógica, ela está perpassada pelo ódio, mas ela está também perpassada pelo amor, no sentido de que não importa se você gosta ou se você odeia, importa que você reaja, que você curta, né? E isso é o suficiente para que a comunicação nesse sentido atinja os seus objetivos, né? Que ela consiga conduzir um pouco dessa relação, né? Então, nesse sentido, a gente pode falar de uma espécie de uma reconfiguração, de fato, nesse espaço, né? E aí é necessário que a gente problematize justamente esse aspecto, porque esses discursos de ódio, eles estão relacionados, eles são de responsabilidade das pessoas que as manifestam, obviamente, né? Elas precisam ser responsabilizadas nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, eles são uma forma, um motor, vamos dizer assim, né? Para essa forma de comunicação, né? Então, nesse sentido, é como se a gente precisa observar o caráter sistemático dele, né? Porque se a gente pune um, pune outro, enfim, resolve aqui, resolve ali, mas se essa estrutura ela permanece como ela é gestada, de fato, o que vem a partir disso tem ou reproduz essa lógica e, obviamente, vai gerar outras manifestações, né? Então, pensar um pouco que o ódio enquanto um gancho nessas interações é algo muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, também acho que é importante que a gente problematize como que os gêneros televisivos eles estão diretamente vinculados à ideologia. E quando a gente reconhece a centralidade da televisão, né, como meio de comunicação no Brasil, é importante que a gente reconheça também as suas múltiplas dimensões. Jenny Feller, ela fala que existe umas, vamos dizer assim, três grandes correntes, né, nos estudos sobre os gêneros televisivos, né? Alguns, né, que se dedicam a pensar os gêneros televisivos a partir de suas dimensões estéticas, né? Ou seja, os gêneros televisivos como seus sistemas de convenções que permitem a expressão artística, né? Então, convenciona-se que no filme de faroeste é necessário ter, enfim, um cowboy, é necessário ter um cavalo, é necessário ter um cowboy armado, né, uma mocinha em defesa, por exemplo, um tom sépia, enfim, uma trilha sonora bastante marcada pelos assobios, enfim, estou inventando agora. Então, dentro dessa perspectiva, né, dos gêneros, a dimensão estética está muito relacionada também a esses aspectos que são semióticos, né? Então, que vão ali comunicar também com muita precisão. Calça jeans, gente, enfim, a gente pode pensar muitos elementos para entender um pouco desses aspectos, né? E aí eu vou trazer alguns para a gente discutir também a partir dessa dimensão estética. Outra corrente, né, no estudo dos gêneros televisivos aponta ou percebe os gêneros televisivos como rituais. O que é como se cada programa ou cada expressão, vamos dizer assim, dessa forma de comunicação, ela tivesse representando uma espécie de cerimônia, né? A trocas entre a indústria e a audiência. Eu gosto muito de um exemplo de um cara que chama Fred Rogers, que ele era um pastor e ele era um apresentador de um programa
televisivo americano, né, da televisão pública americana, e ele tinha uma espécie de ritual para desenvolver o seu programa que estava muito relacionado à autonomia da criança, né? Então, esse exemplo, para mim, ele é muito interessante. Se vocês puderem, em algum momento, assistir, tem alguns filmes sobre ele em algumas plataformas, e também tem alguns livros que são bem legais, que falam um pouco sobre isso. Nesses rituais, por exemplo, ele iniciava todos os programas entrando num cenário que lembrava uma sala, a sala de uma casa. Ele cantava uma música, trocava o casaco, trocava os sapatos e dava as boas-vindas para quem o assistia, como se, ao iniciar o programa, alguém entrasse ali na casa dele, né? A criança entrasse na casa dele. E aí, na casa dele, que estava relacionado também a apresentar a vizinhança, ele trazia uma série de aspectos lúdicos para as crianças, mas, ao mesmo tempo, ele também trazia discussões sobre o tempo, discussões sobre raça, discussões sobre aspectos bastante sensíveis, né? A partir de um universo audiovisual, lúdico. E aí a gente pode traduzir ou pensar um pouco sobre isso em qualquer programa, entendendo esse programa como um ritual. E uma outra corrente, vamos dizer assim, dos estudos ou enfim, das pesquisas sobre gêneros televisivos aponta ou percebe como um instrumento ideológico, né? O gênero como também uma forma de controle, né? E aí, assim, eu sou muito difícil de decidir, então eu gosto de caminhar nos 3 pontos. Eu acho que a gente precisa reconhecer sempre as dimensões estéticas, as dimensões rituais, as dimensões ideológicas que compõem esses gêneros televisivos para a gente aí entender como que eles se relacionam diretamente à ideologia. E aí, para pensar a comunicação brasileira, a gente poderia trazer, enfim, uma série de elementos, de produtos. A gente poderia escolher, por que a Xuxa é Xuxa, por exemplo. Poderia ter uma série de discussões sobre isso. Mas aqui eu vou focar no outro caminho. Assim. Vou tentar trazer um exemplo que eu acho que dá para a gente entender um pouco sobre ideologia de um ponto de vista não só de um gênero, mas de muitos, no sentido de como que o gênero televisivo ele também pode ampliar o potencial político de um grupo. E aí, em 1991, quando a Rede Record foi adquirida pela Igreja Universal, que é uma igreja que existe desde 1978, que começou a sua expansão a partir dos meios de comunicação, né, com a compra de uma emissora de rádio falida, né, no Rio de Janeiro. E aí, em 1991, eles adquiriram a Rede Record, e no começo do projeto Rede Record, eles ficaram muito na dúvida de como que seria o conteúdo produzido. E aí eles investiram inicialmente num conteúdo que era um conteúdo religioso. Né? Então existiram várias séries que foram produzidas por eles. Sei lá, A Noiva do Diabo, né? Tem vários produtos audiovisuais que foram produzidos por eles, mas chegou um determinado momento que eles viram que investir no conteúdo que era um conteúdo somente religioso seria algo que diminuiria o potencial político que eles poderiam conquistar, né? E aí, na biografia de Macedo, existe um trecho que ele fala um pouco sobre esse dilema, né, que eles enfrentaram. E ele diz assim, que num determinado momento eles pensaram, nós deveríamos anunciar bebidas alcoólicas? Nós deveríamos anunciar cigarros? Como é que a gente faria uma televisão de acordo com nossa crença, exibindo programas desse tipo? Que linha de programação nós deveríamos adotar? Nós deveríamos chocar as pessoas com princípios morais e éticos que são preservados na igreja, ou que diabo a gente tem que fazer? E aí eles concluíram, não, a gente vai produzir uma programação, que é uma programação que as pessoas vão assistir, elas não vão reconhecer como uma programação religiosa, mas a gente vai mandar, vamos dizer assim, o nosso recado. Foi aí que eles iniciaram, né, modificaram completamente a produção televisiva que eles desenvolviam, não demitiram ninguém, mantiveram todos os profissionais de jornalismo,
enfim, ampliaram seus departamentos, mas trouxeram os seus, vamos dizer assim, discípulos, no sentido religioso mesmo, né? Então, eles trouxeram bispos e, enfim, pessoas diretamente vinculadas à igreja para que eles pudessem comandar esses departamentos, né? E fazer a comunicação, uma comunicação comercial, mas voltada com interesses que eram interesses religiosos, também interesses comerciais e interesses políticos. E aí a gente entra numa discussão também sobre gênero e ideologia, considerando justamente essa convergência entre conteúdo televisivo e conteúdo para a internet. E eu acho que esse caso, apesar de aparentemente estar finalizado, embora não esteja, ele é bastante emblemático. Acho que Mabel, se Mabel estiver aí, Mabel estudou esse produto, esse programa, né, e como que esse programa reverberou uma série de violências contra os direitos da mulher. E esse programa ele é bastante sintomático nesse processo de convergência entre conteúdo de TV e internet, porque, embora ele pareça ser um produto televisivo, na verdade, ele é um produto para o WhatsApp. E aí parece que a gente está doido, né, de falar uma coisa dessa. Mas o Alerta Nacional é um programa que surgiu, que é produzido pela TV A Crítica, que foi comprado, né, numa parceria pela Rede TV, e a partir da cidade de Manaus, no Amazonas, na emissora regional, ele passou então a ser veiculado nacionalmente. É um produto feito para o YouTube. É um produto feito para viralizar no WhatsApp. E aí a gente se pergunta, o que é que acontece quando a TV vai para o YouTube? O que é que acontece quando a TV vai para o WhatsApp, do ponto de vista da economia política, da comunicação? E aí a gente consegue ver essa migração, vamos dizer assim, a partir de mudanças nesse formato, que é um formato que parte de um gênero que a gente já conhece muito bem no Brasil, que é o gênero policial. E aí eu trouxe 3 exemplos aqui embaixo, não sei se vocês conseguem identificar. Esse primeiro exemplo, em que eu trago aí, Siqueira Júnior, enfim, ele traz uma espécie de vídeo que ele repete muito frequentemente quando ele fala sobre pedofilia. E ele associa diretamente pedofilia a pessoas homossexuais ou LGBTQIA+, né? E ele apresenta esse vídeo sempre que ele narra algum caso relacionado a alguma notícia, vamos dizer assim, vinda, né, desse grupo. E aí, não sei se vocês conseguem perceber, são imagens de uma criança, e aí ele vai explicando para o espectador, como se estivesse falando com crianças, embora não seja um conteúdo para crianças. E aí ele diz, olha, se alguém tocar nessa parte, se alguém tocar nessa outra, você tem que chamar o seu papai, ou você tem que chamar a polícia, ou você tem que chamar o seu professor, enfim. Esses exemplos, eles sempre surgem, ou eles acontecem com muita frequência na programação e no monitoramento do produto dele, como um adendo sempre a matérias que vão, de alguma forma, promover esse processo de conexão, de criminalização com o povo LGBT que ia mais. Né? Então, há uma espécie de utilização desse produto para fortalecer narrativas que são narrativas pré-existentes. Então, essas matérias, no geral, elas não entram na pauta do programa porque elas aconteceram naquele dia, mas porque elas ganharam visibilidade em algum contexto, em algum momento. Né? E aí eu trouxe um exemplo de hoje, que é esse vídeo, não chama mais Alerta Nacional, agora é Novo Alerta, e ele fala, né, de uma situação em que um homem entrega panfletos com a camiseta do Hamas na Câmara dos Deputados. Ele pega um trecho, enfim,
de uma sessão, né, de uma das comissões, uma pessoa distribuindo panfletos na comissão e ele faz uma análise específica da camiseta que a pessoa está usando. E aí associa o Congresso Nacional, os políticos brasileiros, a esquerda especificamente, ao terrorismo. E um outro exemplo é esse, em que ele faz, né, essa apresentação alegórica do CPF cancelado, que é um vínculo muito direto com a linguagem dos grupos de extermínio. Né? E isso se torna uma espécie de, enfim, de quadro do programa. Né? Então, sempre que alguém, ou que alguma das notícias narra a morte de alguém, o elenco passeia pelo palco, celebrando que mais um CPF foi cancelado. E aí, eu queria que a gente assistisse esse compilado em que eles comemoram o recorde de CPFs cancelados. Eu sei que é ruim, né, assistir, ninguém gosta, é muito importante ter estômago. Porém, eu queria que a gente assistisse muito mais para a gente entender um pouco de como que esse formato ele se constrói. Eu vou tentar passar. CPF cancelado. Epa, opa, parou. Quem foi? Explique, essa tosse veio de onde? Não, você ouviu, se faça de besta não. Se faça de besta não. Você se engasgou? E foi. Você quer... Vem cá para desengasgar. Fique aqui, deixa eu lhe ajudar. Viu? Fique quietinho, respire. Diga 38. 38. Deixa ele passar de novo com esse CPF cabeça para baixo. CPF cancelado. CPF cancelado. Eu vou te dizer, viu? O povo é besta demais. O povo, uma hora dessa, assistindo um programa desse. É que não tem o que fazer mesmo, não. Minha senhora, me diga mesmo, a senhora está em quarentena aí, não aguenta mais seu marido. Tu, homem, também não aguenta tua mulher mais. Eu sei que negócio não... Vocês não se aguentam mais de se ver. E quarentena com o menino, é menino que está com o menino de férias em casa. O menino é o Satanás, ele sobe onde não deve, mexe onde não pode, arranca a tomada, né? Vocês estão assistindo esse programa. Como é que vocês conseguem, como é que a gente consegue ter audiência com uma porcaria dessa? Eu não sei não, perante a Nosso Senhor. É fato do que vê mesmo o povo em casa. Ou me desligue, vá ver outra coisa, né? Tem outra coisa na televisão. Vá por mim. Em Vitória, no Espírito Santo, um vagabundo tentou roubar um apartamento entrando pela sacada do prédio. O dono reagiu! E deu uma facada no bandido. E tamo-lhe faca. Patrícia Batestin, direto. Situação, senhoras e senhores, o cara invade o apartamento do sujeito, a família indefesa, ele usa uma faca, que era a única arma que tinha em casa, ele consegue proteger a família, mata o ladrão. Ainda tem que ir para a delegacia e pagar a fiança para voltar para casa. É desmantelo ou não é? É. Ei, o cara, imagine a senhora, o senhor faria diferente? O senhor que está me assistindo agora, imagine agora. O senhor, sua netinha em casa, sua esposa velha aí, costurando, fazendo um bordado, de repente você vê o ladrão dentro da sua casa. A arma é difícil ter, muito cara. A legislação é complicada. O senhor pega uma faca, o senhor mata o bandido. Quem vai para a cadeia? O senhor. Se não tiver dinheiro, ficava lá, porque ele teve que pagar a fiança. E vai responder, viu? Agora, vamos ver essa cena. Eu não gosto de violência, mas eu preciso mostrar. Vejam lá. Joga no chão! Olha só. Segunda andar! Eita! Puxa ele! Ei, o morador foi um ninja, Ele. viu? Não solta! Solta ele! Se ele entrar, ele morre. Não. Não. Olha pra ele, o cara caramba. tá fudido se ele entrar. Do mal, né?
O ladrão é miserável. cara. Olha, e teve uma mulher ali também, ó. Tem uma mulher, acho que a mulher dele puxou pela perna, né? Eu acredito que a mulher dele é filha dele. Olha só. Esse cara merece um prêmio, é um herói brasileiro. E o ladrão é tão cabra safado que ainda sujou a cortina dele de sangue. Isso é um miserável. Ainda deu prejuízo. Puxa ele, puxa ele. Puxa ele, puxa ele. Já pensou se ele caísse ali, quebrasse o pescoço? Não solta, Não causava nenhum problema na faca dele. Se ele entrar, ele corre. Se ele entrar, Não é? Não, o cara tá fudido se ele entrar. A pergunta é... Gente do céu, cara. Ele morreu? Morreu! Vem pra cá, Elente, a música que não sai da cabeça da criançada. Vamos ensaiar você em casa também. Já é sucesso na igreja, na FEBEM, na Fundação Casa, na delegacia, nas igrejas que tá sem culto, em qualquer lugar. Vamos lá? Solta, DJ! Ele morreu, ele morreu. Problema dele, antes ele do que eu. Ele morreu, ele morreu. Problema dele, antes ele do que eu. É fácil a letra? Atenção, criançada. Eu já pedi a produção para botar em legenda aqui. Close caption, sabe? Legenda, inclusive em japonês, chinês, de onde veio o vírus, para ver se o povo lá aprende, mas morre lá o cara que criou essa desgraça. Aqui em legendas depois da música, né? Vamos cantar. A Cunha! Ele morreu, ele morreu. Problema dele, antes ele do que eu. Ele morreu, ele morreu. Problema dele, antes ele do que eu. Aê! E um ladrão tomou no olho da jaca. CPF cancelado. Quer fazer graça mesmo, né? Quer aparecer mesmo nacionalmente. Eu estou entendendo a sua equação. Já entendi qual é a sua. CPF cancelado. Bem rápido, bem rápido. Bora, bora. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado com sucesso. Bora! Na zona norte de Manaus, um homem e uma adolescente de 16 anos morreram. Ele morreu após trocar tiros com a Rocan. Aí eu vi coragem, né? Pratique você também, reaja contra a Rocan. Eles, lá no local do crime, ainda apreenderam um revólver e drogas. E quem estava lá? O Boizebu do jornalismo. Brunoso, o curupira da informação. Vai! Brunoso, meu menino. Ô Elis, 2 pro inferno? Elenco. Isso é um dia de alegria, isso é um dia de festa. O inferno está em festa, né? Em festa. Eles agora estão sentados aonde? No colo do Gramunhão! No colo do Gramunhão. Vamos cantar! Ele morreu, ele morreu. Problema dele, antes ele do que eu. Ele morreu, ele morreu. Tá bom, né, povo? Pelo amor de Deus. Enfim, deu por hoje. Mas vamos lá. Esse trechinho, né, é um trecho, enfim, presente nas redes de Siqueira Júnior. Perdoe, Maxiene. Oh, mulher, me desculpe. Mas, enfim, como é que eu posso dizer? Esse trecho, não sei se vocês repararam, há recortes, né, das matérias. É como se as matérias elas não importassem, né? Então, o que se veicula, o que se distribui, não tem, apenas esses intervalos, vamos dizer assim, né, em que ele interage com o elenco, em que ele faz o comentário, que ele faz algum tipo de conteúdo, enfim, sobre a matéria que foi discutida, né? Essas matérias, não necessariamente elas estão relacionadas ao dia, elas não são, enfim, vinculadas àquele dia especificamente. São matérias que, em alguns momentos, ou
situações que em algum momento ganhou algum tipo de visibilidade a partir dos meios das redes, a partir da internet, né? Então, é um tipo de conteúdo que se dissocia desse modo tradicional de produção nesse sentido, né? Embora seja também, tenha vários aspectos dessa forma de produção tradicional, no estúdio, enfim, nessa forma de transmissão. O gênero é o gênero policial, mas a gente vê aqui uma alteração muito significativa, né? Em que a gestualidade, a base desse programa é o teatro, né? Então, Siqueira Júnior é um cara que é ator, necessariamente, né? Então, ele vem desse mundo do teatro, desse tipo de expressão. E a gestualidade aqui, e aí trago Juliana Gutmann, trago Ivana Festini para discutir isso, ela é muito representativa da mensagem que ele está, de alguma forma, transmitindo, né? Então, ele ironiza o processo que ele está falando, né? Então, a mensagem é, oh, meu Deus, que pena que essas pessoas morreram. Mas a mensagem literal, vamos dizer assim. Mas quando a gente coloca, quando mistura, quando a gente analisa a gestualidade, a música, na verdade, é o contrário, né? Ele está celebrando aquele dia a quantidade de pessoas que, de alguma forma, morreram, né? Esse formato é um formato que tem 90 minutos regionais, e aí chamava, né, Alerta Amazonas, e 90 minutos nacionais, produzidos pela TV A Crítica, que é uma emissora independente, e distribuído nacionalmente pela Rede TV durante todo o governo Bolsonaro. Então, ele iniciou o projeto em janeiro de 2019 e ele encerrou ali quando o governo Bolsonaro, de alguma forma, felizmente, acabou, né? E aí, a TV A Crítica é uma TV que se tornou independente depois que rompeu a relação de afiliação com a Record, e ela fez essa parceria direta com a Rede TV e passou a produzir um conteúdo que é um conteúdo nacional. Esse movimento é um movimento também muito simbólico, né? Muito significativo, de alteração um pouco dentro desse sistema, né? É como se houvesse uma mudança nessa espacialidade, nessa concentração que a gente já tem tanta familiaridade no eixo Rio de Janeiro-São Paulo. Esse apresentador, essa pessoa, enquanto mediadora, ela ganha visibilidade nacional com a internet. Então, ele apresentava um programa chamado Plantão Alagoas, e ele falava coisas dentro dessa gestualidade teatral, narrava as notícias locais a partir dessa estratégia, passou a ser contratado pela TV Arapuã, e na TV Arapuã ele migrou, vamos dizer assim, para Manaus, com um projeto que se iniciou já com esse propósito, um propósito nacional. Esse projeto está baseado em critérios de noticiabilidade, que não são os critérios de noticiabilidade, entre aspas, certo? Tradicional. Há uma repetição de narrativas, está repetido aqui, uma repetição de narrativas repetitivas, bem-sucedidas, e também a definição muito clara de inimigos a combater. Esses inimigos são a população LGBT, LGBTQIA+, mulheres, né? Então, é um programa com muitas expressões de misoginia, com zero representação feminina, como a gente está vendo. Enfim, com esse objetivo aliado a esse processo de ascensão da extrema-direita, e também com vídeos, construído com vídeos que circulam na internet. Então, ele é um programa que comenta vídeos de internet, no final das contas. Também é um programa que tem como tem repórteres de 3 estados brasileiros relacionados às afiliadas da Rede TV, então essa é parte da parceria. E aí, a partir disso, a gente também pode discutir a ideia de telegenia, né, que tem muito a ver com essa relação entre gestos, as atitudes, o vestuário, as imagens, os tons de voz, a técnica que esse personagem, de alguma forma, usa. E aí eu acho que no vestuário fica muito claro qual personagem que de alguma forma ele representa, né? Então ele está ali dentro desse aspecto formal de um âncora, mas ele tem uma relação que é completamente burlesca, né? Então é um terno muito mais apertado do que deveria, e ele dá uma série de entrevistas em torno dessa postura corporal que ele adota, né? Então, em primeira parte do programa, ele adota uma postura de pastor. Então ele inicia o programa fazendo uma oração à família, né? E ele tem
uma gestualidade, tons de voz e uma técnica que está completamente distante do que a gente está vendo agora, por exemplo, né? Na sequência, ele fala sobre essa gestualidade de uma forma muito, muito, muito clara. Ele sabe, de fato, o que ele está fazendo, né? Ele tem domínio sobre isso. E a gente precisa também reconhecer isso, especificamente. E aí tem uma série de vídeos que fala sobre essa forma, né, que ele assume. E ele diz assim, minha hérnia faz parte do contrato, porque ele tem uma hérnia e ela fica muito evidente também na roupa que ele utiliza, né? E aí ele diz, não, eu vou ser assim mesmo, não estou muito preocupado com o que as pessoas acham ou deixam de achar bonito ou feio. Essa relação com a telegenia, o que se entende como telegenia, ela é muito importante para a gente entender qual é o caminho que essa influência, de alguma forma, ela vai adquirir. O processo de contratação desse profissional, especificamente, está muito relacionado a uma série de estratégias, né, mas também a uma precarização, em que a empresa ela paga despesas da família, em que existe uma luva, né, para que ele possa fazer a migração de uma emissora para outra, em que ele tenta de todas as formas ir buscar para não pagar impostos, mas o processo de contratação dele, ou a inserção dele dentro desse espaço, ele defende, ele narra sempre como algo que ele não sabia como funcionava, e que ele não tinha o pleno domínio, como se ele fosse, nunca deixasse de ser um outsider, como alguém que não está dentro desse espaço, ou que não obedece a essas regras de mercado, né? Como se ele fosse permanentemente desconfiado com essas estruturas de mercado. E o elenco é construído dentro dessa base de teatralidade que a gente está vendo aqui. Eu trouxe o nome, ou o apelido, né, dos repórteres. Anjinho do Cemitério, Belmarx da Morte, Brunoso, Capiroto da Informação, o Curupira da TV. Bruno Fonseca é um dos repórteres que mais destacou desse produto. Se tornou apresentador do DF Alerta, que é de uma emissora vinculada à TV A Crítica. E ele tem uma deficiência física, né? Então, ele nasceu com os pés dele com uma deficiência, né? E aí, denominá-lo como Curupira da TV é algo bastante violento, né? Mas, enfim. O amaldiçoado da notícia, o peso da notícia, né? Que é um repórter que tem obesidade, o mensageiro da desgraça e um outro, que é um repórter homossexual, diz o amor está no ar, em que ele brinca com essa relação de eu até tenho amigos que são gays. Mas basicamente isso. CPF Meu Deus, estou vendo. Bom, é importante que a gente discuta um pouco sobre o que é telegenia, porque telegenia, na verdade, é uma forma de eugenia, né? E aí eu trouxe alguns exemplos para a gente pensar. Então, as louras, né, dos programas infantis, ou os personagens negros que se repetem, seja a Mami, seja, enfim, a criança solitária que não tem pai nem mãe, que não tem núcleo familiar, mas que está ali sempre presente em vários produtos, né? Então, por que é importante a gente discutir isso? Porque, óbvio que tem uma discussão que é uma discussão racial, muito forte, obviamente, mas também porque existe uma espécie de instrumentalização desses vínculos, né? Então, por exemplo, o processo de ascensão da Rede Record está muito marcado, né, por esse vínculo de telegenia, de reconhecimento do povo negro e de reconhecimento também do povo pobre, né? Então, é uma das emissoras que protagoniza, por exemplo, a ampliação, né, de repórteres e apresentadores negros e negras, né, com objetivos que a gente vai ver mais adiante. E aí, é necessário que a gente entenda os gêneros e os formatos em profundidade, porque impera sobre esse assunto um olhar muito taxonômico. E, nesse sentido, para falar de regulação, a taxonomia ela é muito falha, né? Então, quando a gente fecha o gênero num só rótulo, a gente tem uma série de problemas. E aí eu vou dar um exemplo do processo de levantamento da Ancine, né? A Ancine considera como conteúdo religioso apenas os produtos audiovisuais que se assemelham ao que a gente entende como igreja eletrônica. Então, aquele tipo de produto em que há a exibição de um culto ou de uma missa, especificamente. Quando não é algo desse gênero, não é classificado como religioso.
Então, uma novela bíblica não é religiosa, um jornal que só fala do Papa não é religioso, enfim, nenhum produto, um talk show, né, de cantores gospel, por exemplo, não é religioso. E mesmo não reconhecendo esses produtos como produtos religiosos, ela vem paulatinamente, ano a ano, até quando ela fez esse levantamento, que ela lançou no ano de 2017, apontando que há uma ampliação muito significativa na produção de conteúdo audiovisual brasileiro religioso. Então, 21% da nossa programação de televisão aberta é de conteúdo religioso encarado dentro desse tipo de gênero, desse rótulo da igreja eletrônica. Se considerasse, por exemplo, as novelas bíblicas, que hoje passam na Record, passam também na TV Brasil, por exemplo, se considerasse os telejornais religiosos, se considerasse Love School, um programa de aconselhamento amoroso, de casamento, se considerasse, por exemplo, Fala Que Eu Discuto, ou qualquer outro, a gente teria um volume muito mais significativo de produção e de conteúdo religioso. E aí, quando a gente para na definição do gênero, só nesse aspecto taxonômico, isso aqui é religioso, isso aqui é policial, isso aqui é, enfim, comunitário, a gente esquece também do aspecto geopolítico, que é a produção do conteúdo. Então, a inserção de novos grupos políticos no Brasil, e novos grupos políticos e religiosos, especialmente, por exemplo, ela se dá a partir desse aspecto geopolítico. Eu compro e arrendo um espaço para divulgar o meu conteúdo. E essa forma de arrendamento e ocupação de espaço impede que meus adversários também ocupem aquele lugar. E assim eu consigo ampliar os meus objetivos e consigo ampliar o meu poder. Esse aspecto geopolítico, embora o pessoal da geografia não goste que a gente use essa palavra para definir esse tipo de relação, está relacionado a esse vínculo espacial que os conteúdos de alguma forma representam. É como se a gente estivesse falando de um tabuleiro de um jogo, sei lá, o War, por exemplo, que está relacionado a essa expansão do poder de um determinado grupo, a partir da expansão também do seu conteúdo. E aí um trabalho muito interessante para falar sobre isso é de Janaína Visibelli Barros. Ela fez um estudo sobre jornalistas, né, na televisão mineira, e ela fala, né, que os jornalistas rejeitam muito a perspectiva de que produzem conteúdo para os seus patrões, né? Não, a gente aqui produz um produto com credibilidade, com qualidade e tal. E ela fala, olha, é como se esquecesse que a organização dos grupos, a detenção das outorgas, a demarcação dos territórios, o bloqueio desses territórios, são interferências políticas e econômicas que participam do processo produtivo e do produto simbólico em circulação. Então, é como se a gente não pudesse dissociar o conteúdo desse processo, que é um processo de expansão dessas relações de poder. Então, no Brasil, a gente visualiza uma mistura entre espectadores, fiéis e leitores, que é muito simbólica, muito significativa, e que é determinante para a gente entender esse movimento de desdemocratização que a gente viu recentemente, né? E aí, essa análise que nós fazemos do conteúdo, ela está muito diretamente relacionada ao contexto de propriedade, e ela revela a dinâmica interna de poder que essa propriedade, de alguma forma, enuncia. E aí, fazendo uma análise somente, né, do conteúdo religioso, a gente pode classificar, categorizar as emissoras e as produtoras de conteúdo religioso no Brasil em 4 grandes grupos, né? Aquele primeiro grupo que divide o seu poder midiático entre os seus líderes, em que os meios de comunicação estão inseridos diretamente no processo de distribuição desse patrimônio, e o conteúdo é produzido reverberando essas relações, que são relações patrimoniais. Aquelas que têm estrutura, que é uma estrutura necessariamente familiar, também é uma relação patrimonial, mas ao mesmo tempo é uma relação em que o conteúdo reverbera unicamente a expressão daquela família. Então, por exemplo, a Assembleia de Deus, né, com a Rede Boas Novas, que tem, na maior parte dos apresentadores, uma única família, né? A família Jonatas Câmara, e, enfim, Silas Câmara, Rebeca Câmara, Felipe Câmara, André Câmara, enfim, tantos outros que vão ali protagonizar a maior parte do conteúdo produzido. Também vínculos que são vínculos institucionais, institucionalizados, em que se cria um conselho
produz esse conteúdo, mas também é um conselho que reverbera nesse processo de propriedade, e também empresas, produtos que estão relacionados a um perfil muito mais personalista, né, em que se produz conteúdo a partir de um líder, especificamente. A TV Evangelizar é um exemplo disso, que é uma emissora em que do programa infantil ao programa da terceira idade existe um personagem principal que é o padre Reginaldo Manzotti, né? Então, Manzotinha, que é o personagem infantil, e o Manzotão, né? Que é o padre mesmo, que ali produz conteúdo para mulheres, especialmente, de todas as idades, né? Enfim. E aí, esse processo geopolítico, ele se tornou ainda mais grave no contexto que a gente vivenciou mais recentemente, né? Uma lei de julho de 2022, em que, de certa forma, o arrendamento de programação, de conteúdo, passa a ser liberado, né? Algo que, de alguma forma, era proibido. Então, na lei 14.408, se altera o Código Brasileiro de Telecomunicações e esse conteúdo passa a ser permitido, né? Então, esse processo de arrendamento se torna, para esses grupos, muito mais fácil. E é assim que, por exemplo, esse grupo, especialmente, que é o que a gente analisa aqui, aproveita essa brecha legal e começa a criar novos mecanismos de comunicação, muito pautados pelos vínculos com o seu conteúdo de internet. Então, a TV Templo, que é uma TV que se insere dentro desse processo do império da Igreja Universal. E aí, esse conteúdo produzido entre TV e internet, mas especialmente na TV, ele está muito relacionado, ele é muito diverso, né? Então, ele não é somente enfim, jornalístico, ele não é somente regional, ele é muito, muito articulado. E aí a gente precisa entender como que essa propriedade reflete a produção desse conteúdo. Então eu coloco esse mapa aí para vocês verem. Essa parte mais escura são as emissoras próprias da Rede Record, né? Então a emissora da Rede Record, ela tem como cabeça, vamos dizer assim, a emissora de São Paulo. Ela pertencia especificamente a Di Macedo e sua esposa, Esté Bezerra, e as demais, que estão em escuro, pertencem a bispos vinculados à Igreja Universal. Então, os bispos mais poderosos vão ter trechinhos da sociedade dentro desses espaços, e são diretores e também são articuladores do desenvolvimento do conteúdo dessa internet, ou dessa produção. E aí, esse conteúdo, ele é multidimensional, ele é também de múltiplos gêneros, e cada um deles vai servir a um propósito, mas a gente precisa falar de um conteúdo também nacional e regionalizado, que é o Balanço Geral. Tem uma mistura entre gêneros, e aí o povo de jornalismo odeia, mas é um produto jornalístico, produto de jornalismo também policial, e também um produto que eles definem como do gênero comunitário. É um produto que vem do rádio, que foi criado por, enfim, se inspira num programa de mesmo nome, lá dos anos 80, apresentado pelo prefeito Fernando José, na Bahia. E em 2004, ele se tornou um produto audiovisual, televisivo, né? Ele é um produto que tem, no geral, 4 edições diárias. Uma pela manhã, uma ao meio-dia. Uma nacional e uma regional. Então, ele tem, de manhã, uma versão nacional e uma versão regional, e, ao meio-dia, uma versão nacional e uma versão regional, formando 4 edições diárias. É produzido pela Rede Record e suas emissoras afiliadas. Todas elas que são de propriedade dos bispos, todas produzem esse conteúdo, e algumas afiliadas produzem esse conteúdo de acordo com o padrão. No total, nós levantamos 72 programas, né? Então 72 praças, vamos dizer assim, né? Que mantém esse programa em circulação. Do total, esse programa representa hoje 20% da programação policial, né, de programas policiais sensacionalistas, populares sensacionalistas no Brasil. Então, é um programa muito representativo para a gente perceber um pouco desse processo. E ele é formado por vários quadros
que se subdividem e são vinculados na internet como se fossem produtos autônomos, que é o Hora da Venenosa, que é um produto de fofoca, as caravanas, né, que são estratégias de expansão do conteúdo nas periferias, o Momento do Bispo, e também o Patrulha do Consumidor, né, que é um produto, um subproduto do Balanço Geral. É um tipo de programa que se baseia no comentarismo, então todas as matérias elas são comentadas pelo apresentador ou por alguém, né, que, enfim, é designado pelo programa, no geral, alguma pessoa vinculada à segurança pública, então um delegado ou um policial, alguém que, no geral, vai ser lançado político, ao militarismo, então é um programa também que está muito relacionado a essa ascensão, né, dessa pauta no Brasil, e também um produto que mescla o hibridismo e a sazonalidade, então um produto que se organiza de acordo com períodos do ano. Os critérios de noticiabilidade, diferente do produto de Siqueira, são marcados por demandas apresentadas pelo público, demandas que são sistematizadas por softwares. Então, em muitos casos, o Balanço Geral sabe de problemas públicos que nem mesmo o poder público tem conhecimento. Então, o buraco na rua de fulano, o cano quebrado de cicrano, enfim, as discussões, as brigas que um determinado condomínio vai ter, né? Então, essas informações, elas são captadas pela produção e também chegam até essa produção e são sistematizadas por softwares, né? E aí eles conseguem ter um tipo de produto muito conectado com as demandas sociais e, ao mesmo tempo, também com impacto político bastante significativo. Eita. E aí é desse programa que surge uma série de personagens aqui que a gente conhece, todos eles ocupando um espaço político bastante significativo. E aí essa é a estratégia que constrói a plataforma política midiática desse grupo especificamente, né? Então, para que vocês vejam, por exemplo, esse processo de ascensão. Aqui, na 48ª legislatura, mais ou menos no ano de 2000 e pouco, depois vocês dão uma olhada, a Universal elegeu o seu primeiro, 91, na verdade, elegeu o seu primeiro deputado. E a cada legislatura, eles vêm duplicando os seus deputados, né? Então, de 1 passou para 3, depois eles mantiveram, foram para 3 também, depois eles triplicaram, depois triplicaram, depois eles caíram. Essa, a 53ª legislatura, é aquela em que ocorre o escândalo das sanguessugas. Então, eles perdem a metade da sua base eleitoral. Mas depois eles recuperam. De 10 eles passam para 24, de 24 eles passam para 30, de 30 eles passaram para 43 deputados federais. Eles formam hoje uma das principais bancadas políticas no Congresso. Além disso, eles têm 4 senadores, 2 governadores, 76 deputados estaduais, 2.601 vereadores e, atualmente, eles lideram 57 prefeituras. E aí, na parte de baixo, essa parte amarelinha, é quando a gente aponta quem são as pessoas vinculadas diretamente aos meios de comunicação. Então, de 15 deputados, 12 eram ou apresentadores ou donos de meios de comunicação. De 9, 7, de 10, 8, de 24, 16. Então, a gente está falando de uma relação que mistura a política e a mídia. E, especialmente, também o conteúdo. E aí, o conteúdo ele é diretamente afetado pelos desejos e pelos vínculos, né, dos interesses do grupo proprietário. E aí, um exemplo é do finado Gugu, né, quando ele transitou para a Record, ele manteve, né, o que ele fazia tradicionalmente, que era a banheira do Gugu, mas a banheira do Gugu muito mais, como é que eu posso dizer, recatada e do lar, né? Então, é uma banheira em que não tem mais fio dental, que as assistentes elas estão super comportadas e bem vestidas, porque existia todo um debate em torno dos seus interesses. E um outro exemplo é a série Conselho Tutelar, que é uma série que ganhou, inclusive, verba pública, que agendou a pauta dos conselhos tutelares, né, no Brasil todo, né? Então, ela é uma política que sai do contexto
nacional e que migra diretamente para as bases municipais, né? E aí hoje, boa parte dos conselhos tutelares também está muito vinculados a essa base política especificamente. E um outro exemplo é a novela Apocalipse, que foi toda construída para engajar pelo ódio, né? Então, eles fizeram uma narrativa que buscava, sobretudo, inimigos, né, a combater, e esses inimigos estavam todos na Igreja Católica, especialmente, e na mídia, né, na Rede Globo. Então, eles tentaram, a partir do ódio, afetar, né, os grupos católicos, que reagiram de uma forma muito inteligente, né? Então, eles ignoraram a novela, eles não citaram a novela, eles não subiram nenhuma hashtag contra a novela, e a novela foi um grande fracasso. Mas é uma novela marcada pelo conspiracionismo, né? E nesses exemplos que eu trouxe aqui, eles reproduzem, né? É uma novela que fala do bem versus o mal e especialmente do nascimento de um anticristo, né? E todos os vínculos, né, do demônio estão relacionados à Igreja Católica, né? Então, a forma como essas pessoas se vestem, né, que é a Igreja da Santa Luz, né, remetem a bispos, a Papa, enfim. E esse cara aí que vocês estão vendo, que é Arthur, não é o William, é Arthur. O protagonista não, o âncora do jornal da emissora aliada ao demônio, né? Não é o William Bonner, viu, gente? É Arthur. Mas tem a mesma mechinha de William Bonner. E é vivida pelo esposo de Xuxa, né? O que não é também nenhuma coincidência. E aí, para fechar, a gente já abrir para o debate, eu trouxe um exemplo bem sintomático das eleições municipais do Rio de Janeiro, em que houve uma disputa de segundo turno entre Marcelo Freixo e Marcelo Crivella, e que aconteceu um episódio muito sintomático, significativo, em que eles exibiram durante o horário eleitoral de Marcelo Crivella um direito de resposta para a Rede Record. E esse direito de resposta, vinculado diretamente ao horário eleitoral, foi transmitido em todas as emissoras, inclusive na Globo. E é um direito de resposta que foi autoconcedido, não foi um direito de resposta dado pelo Tribunal de Justiça. Foi a Record, ali com o seu candidato, que era Marcelo Crivella, que resolveu responder aos ataques que ela vinha sofrendo. Vamos ouvir. A televisão Record vem sendo atacada através de atos de injúria e difamação efetivados pelo candidato do PSOL, Marcelo Freixo. Assim, repudiamos a conduta do candidato que, em sua propaganda, sobre a televisão Record. Neste sentido, informamos que não houve compromisso da Record em realizar debate eleitoral no segundo turno. Reafirmamos o nosso compromisso em fazer uma programação comprometida com o telespectador, sempre pautada pela verdade, a independência editorial e a ética. Eu tive o prazer de assistir isso ao vivo e fiquei chocada, né? Estava vendo pela Globo, disse, não, eu não acredito. Não acredito nessa cara de pau. Mas é isso, assim, é algo que reflete muito a percepção que eles têm sobre esse lugar como espaço também de exercício de poder, né? Esse episódio especificamente aconteceu no último dia de campanha televisiva, né? Então, não tinha mais como ter um direito de resposta contra isso, um direito, enfim. Eles podem ter recebido alguma multa, mas não se sabe se isso de fato aconteceu. Mas eles deixaram muito claro que aquela campanha era uma campanha da Rede Record, quando eles inseriram dentro do próprio horário eleitoral essa discussão. Então, veja, a gente precisa entender o conteúdo a partir dessa complexidade, né? E acredito que um caminho para que a gente possa encontrar estratégias de regulação seja reconhecer como que esses gêneros e como que esses formatos se comportam e que a gente crie estratégias, né, para que eles sejam, enfim, regulados, proibidos, enfim, eles sejam, os formatos que a gente deseja sejam fomentados, né, ou que a gente possa criar, vamos dizer assim, um conteúdo que de fato nos represente
e que possa construir a sociedade que a gente deseja. É isso, povo. Obrigada. Eu fico aberta para a gente conversar. Valeu! Ivana, já tem umas perguntas no chat. Eu não consegui ver nada do chat. Quer que eu vá falando para você? Pode deixar. Primeiro, a Pamela perguntou se naqueles canais de programação 100% religiosas, declaradamente, tipo Canção Nova, todo o conteúdo entra na Ancine como religioso ou nem assim? Se tiver um telejornal secular, já não entra? Não entra como conteúdo religioso. Então, a Canção Nova, ela tem produtos que não são do gênero religioso, para a Ancine, especificamente, né? O Raoni perguntou, mas eu acho que eu respondi. Partidos políticos formalizados como tais podem ter concessão, não pode, né? Nem igreja. A Maxiene disse que queria saber qual é o amparo legal para isso do Crivella. Não existe amparo legal nenhum. É totalmente ilegal. Gente, é muito legal. Quem é que está com eu não consigo ver direito quem é que está com a mão ligada. É o Magno? É Rômulo. Rômulo, desculpa. Sou eu, Suzy. Boa noite. Perdão, Rômulo. Falei. Tem problema. Gente, é mais um comentário que me surgiu a partir de uma fala aí da Janaíne, que inclusive me instigou bastante, assim, Janaíne, a aula de hoje, porque eu acabei de defender uma dissertação no programa de pós-graduação em comunicação aqui no Ceará, né, na Universidade Federal do Ceará, em que eu fiz um estudo de caso sobre uma iniciativa do governo do Ceará de fact-checking governamental, né, de checagem dos fatos governamental. E aí eu identifiquei nessa pesquisa, né, essa intensa conexão entre o sistema político e o sistema midiático, né? Isso está repercutindo, inclusive, nas estratégias que os governos estaduais, né, nas estratégias de comunicação governamental, de combate, de enfrentamento à desinformação, diante de um cenário de desregulação das plataformas, né? Eles estão afetados também, assim como a mídia. Ontem a Suzy estava falando que a Rede Globo está querendo a regulação porque está afetando os negócios dela, né? E os governos também se veem afetados por essa crise provocada pela desinformação. E aí a estratégia diante de um cenário, né, de ineficiência, de desregulação, é uma aposta reiterada em comunicação e de uma comunicação que se pratica nessa vinculação, né, do sistema político com o sistema midiático. E aí, o que eu identifiquei nessa pesquisa foi que justamente essas iniciativas de fact-checking governamental, né, que pipocam no Brasil durante a pandemia, nessa crise entre o governo Bolsonaro e os governos estaduais, nessa disputa de quem tinha o direito, né, de enfrentar a pandemia, alguns governos lançam mão dessas estratégias, né, do fact-checking governamental, que é uma replicação mal feita, com perdão do julgamento aqui, né, do que é feito nas iniciativas de checagem na grande mídia, né? Então, eles tentam mimetizar ali a estrutura de checagem, tentam reforçar a ideia de objetividade jornalística, né? Recorrem a estratégias da mídia como estratégia governamental, né, no seu aparato de comunicação governamental. E isso é questionável em várias medidas, porque, inclusive, o próprio fact-checking entra em questionamento, né, se é a melhor forma de combater a desinformação. A gente conhece os limites que
o jornalismo tem para combater a desinformação. O jornalismo e a grande mídia, né, costuma trazer-se essa responsabilidade para eles, dizendo assim, epa, tem desinformação, porque vocês não estão consumindo a informação que a gente produz, né, que agora está sendo questionada pelas plataformas e tudo mais. Era mais para trazer esse comentário, e que para mim foi muito revelador durante a pesquisa de como essa conexão, né, entre o sistema político e o sistema midiático se dá nesse momento de crise de desregulamentação das mídias, em especial das plataformas, né? Então, a mídia está um pouco perdida nesse enfrentamento, nesse processo de desregulamentação, apostando ainda mais na objetividade jornalística, apostando ainda mais nos seus recursos, né, que se veem limitados porque tem uma questão de hegemonia das plataformas que limita o poder das mídias, né? E isso reforçado pelos governos que, em vez de promover, né, de endossar uma regulamentação das plataformas, diante desse cenário, acaba apostando em estratégias que a própria mídia tem usado e que tem se mostrado ineficaz para o enfrentamento da desinformação. Era mais esse comentário aqui, dizer que eu fiquei hoje muito feliz e contemplado com a sua exposição. Obrigada, Romulo. Eu acho que é tipo eu acho que é uma questão para a qual a gente acorda, né? Eu vejo muito isso, assim, que a gente tem entendido isso de uma forma muito urgente, né? Como algo que a gente precisa enfrentar. Mas aí eu vejo também que a gente também precisa identificar os perigos nesses processos, né? Então, existe um interesse também muito grande em torno dessa discussão por grandes grupos, né? Porque é um lugar em que a gente entende agora como um espaço importante de investimento, agora não, já faz tempo, mas nesse momento tem uma forma diferente, assim, né? Um espaço importante de investimento de dinheiro público, né? Então, existem muitos grupos vinculados às elites e grupos que, enfim, não têm interesse nenhum na boa informação, que, de alguma forma, captura um pouco desse movimento, né? Então, enfim, Fundação Lehman, Fundação Roberto Marinho, vários grupos nesse sentido que desejam também entrar nesse debate como se fossem necessariamente os nossos aliados, né? E aí é importante a gente ter um pouco de pé atrás, de desconfiança também, né? Porque, enfim, tem coisas que, enfim, são muito esquisitas e que têm interesses que não necessariamente são os nossos. Mas, de certa forma, também vejo que a gente precisa investir num conteúdo mais plural, no sentido de pensar para além do próprio jornalismo, né? Porque a gente associa muitas vezes desinformação, a integridade da informação à questão do jornalismo em si, né? E a maior parte dessas estruturas ou dessas plataformas de desinformação, elas se abrigam especialmente no entretenimento, né? Então, construir entretenimento de qualidade, eu acho que é um caminho importante que a gente precisa fomentar, investir, né? E isso tem que ser feito também a partir desse ponto de vista que eu acho que é um ponto de vista estatal, especialmente, né? E a gente investe muito pouco nisso. Nossas emissoras públicas também, enfim, nossos gestores também. Eu acho que tem um pouco a ver com aquilo que a gente falou nos outros dias, né? Sobre que não há uma distância entre política de comunicação e política cultural, né? Então, acho que, sabe assim, acho que esse desafio, ele é tão complexo que ele precisa reunir o máximo possível de forças, né? E, na minha percepção, o entretenimento, ele tem uma importância muito grande nisso, né? Ainda sobre o que você trouxe dos fact-checkings e tal, eu acho que eu concordo muito com o que você trouxe, né, dessa discussão de tentar combater o problema com a própria linguagem jornalística e tal, mas ainda também tem essa questão que é
bastante delicado, né? Até um cara que chama Afonso Albuquerque fala o Ministério da Verdade, né? A gente dizendo que é verdade, que é mentira, que é certo, que é errado, se aquela informação que aquela pessoa disse está parcialmente verdadeira ou não, né? E aí eu vejo, e por isso que me interessa tanto falar sobre gestualidade, por exemplo, a importância da gente aprofundar essa discussão também para esses aspectos, para essas variáveis, né? Então, acho que a gestualidade, ela diz muito, né? Então, o que esses caras, de alguma forma, fazem, né? Que eu acho que é bem importante. E, ao mesmo tempo, e é horrível dizer isso, mas a gente precisa virar um pouco o jogo aprendendo com que demandas sociais eles estão, de alguma forma, ali investindo, né? E como construir coisas que possam ser contrárias a esse movimento, mas entendendo um pouco dessas relações. Onde chegamos. E aí, pô, quem mais? Diz, Ana Lúcia. Eu já ia dizer, ué, Clara, você não vai falar nada? Ana Lúcia, depois Clara. Quer falar primeiro, Clara? Posso falar. Enfim, não consigo muito. Não, achei muito boa essa discussão que o Romulo trouxe, porque, assim, será mesmo que a gente tem que voltar para uma discussão que é institucional, de novo, né? Que a gente está falando desses conglomerados que tomam conta, né? Que são privados também, né? Que, assim, eu estou vendo muitas discussões, enfim, eu tô lendo a Letícia Cesarino agora, e assim, ela está falando de uma discussão sobre como as novas redes trazem o avesso à tona e a antiestrutura, e o importante é recorrer ao sistema democrático institucional. Aí eu fico pensando, será mesmo que essa é a solução para um Brasil que nunca foi muito institucional? Será que esse Estado e essa norma e essa ciência nunca foram, de fato, ciência, norma e institucional, assim? Fico me perguntando se essa é a solução, sabe? Se a gente parou de sonhar mais alto. Porque, assim, em 2013, quando a mídia ninja surgiu, ela não é um sintoma ruim. Ela está fazendo uma crítica a uma mídia que estava ali faltante também para movimentos sociais, assim. Então, acho pouco funcional pensar que a nossa solução é exatamente voltar para tudo que a Janine estava falando sobre esses conglomerados que estão tomando conta das televisões e das rádios. Então, eu achei muito boa essa discussão, trazer à tona, de fato, dar nome a todo mundo. Enfim, todo o curso fez isso, assim, eu trouxe muito bem isso ontem. Mas eu tenho achado que essas discussões sobre regularização e das mídias e das redes, que ela acaba a gente virando um pouco conservador com as nossas soluções, assim. E é muito bom olhar para as nossas soluções conservadoras, as antigas soluções, como elas são problemáticas também, né? Como elas não têm espaço para continuarem sobrevivendo, porque elas têm problemas estruturais e que não fazem sentido nenhum também. Então, a gente não está só falando de que, pô, surgiu esse negócio, a gente tem que modificar ele e voltar para o que a gente estava, porque aquilo estava ótimo. Eu acho que isso é um sintoma de que a gente estava ruim também, né? Então, achei muito bom, achei muito, muito bom a discussão. Enfim, só um comentário mesmo. Ana? Boa noite. Bem, eu achei a sua explanação, a sua aula muito boa, Janaína. Muito, muito boa mesmo. Me chama a atenção aquele formato que eu não tenho muita paciência de assistir, que é do CPF cancelado ali, mas eu acho extremamente importante, eu acho estudar a televisão é extremamente importante, a televisão e o rádio, para compreender a sociedade, as transições. Tanto é que eu percebo ali naquela entradinha que a fala do apresentador
né? A voz dele, o tom de voz. E como eles entram com o CPF na mão, aquilo é uma vinheta, né? É literalmente uma vinheta, que é um formato audiovisual extremamente conhecido por toda a sociedade. Todo mundo está acostumado com a vinheta do início de um programa, do final de um programa, de passagem de tempo, alguma coisa. Isso no rádio também. Então, é uma metalinguagem, vários formatos sendo utilizados nessa transição tecnológica, multiplataforma, que vai também ser mais utilizada, ao ser fragmentada, e mais utilizada no YouTube e para ser compartilhada nas redes sociais, mas é uma metalinguagem e proposital, não é uma coisa, como eles são bobinhos, né? E você explana isso, você fala isso. Nada é por acaso, nada, completamente nada. Então, aquela brincadeirinha, né? As autoras que você cita, os autores reforçam isso. Então, eu gostei muito. E queria só também que você comentasse, no começo você falou, o monitoramento não é suficiente para a gente superar essa enxurrada, né? Esse reposicionamento e como podemos nos posicionar daqui para frente. Nós que queremos trazer uma coisa diferente para o futuro da regulamentação da mídia, futuro dos conteúdos, futuro das pesquisas. Eu queria que você comentasse isso, que essa é a sua fala. O monitoramento não é suficiente e o que seria, então, como avançar? Para o quê, minha filha? Ai, ai. Bom, posso responder, Sus? Tem mais gente com a mãozinha levantada ou não? Eu não estou vendo mais ninguém, não. Pronto. Assim, eu acho que Clara trouxe um ponto muito importante, né, Clara? Porque é uma questão que, no geral, a gente também fica muito... É muito sensível para a gente, né? Quando a gente fala de regulação, no final das contas, quando é de conteúdo especialmente, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair também no conservadorismo, né? Eu acho que Suzy fala muito sobre isso, né? De que, por exemplo, tradição, família e propriedade, a ideia de o conservadorismo no conteúdo e o que ele já gerou, enfim, na nossa história, né? De personagens que são implodidos nas novelas porque não são aceitos pelo grupo mais conservador, né? Coisas desse gênero. Então, é realmente um caminho muito delicado, muito tênue, que eu acho que a gente precisa discutir permanentemente, né? E aí, já entrando na resposta, na pergunta de Ana Lúcia, que eu acho que, assim, prevalece academicamente ainda, infelizmente, uma percepção sobre a televisão que entende como um espaço da incultura, né? Como um espaço que, enfim, eu estava revendo aqui, né, a fala de vocês, e na hora que eu fiz o vídeo, muita gente falou assim, meu Deus, não consigo assistir sem sentir nojo, né? Sem rejeitar, sem sentir asco por isso. E aí eu fiquei pensando, eu acho que isso é muito interessante, porque é realmente algo que nos conduz para essa sensação. Mas o que é preocupante é que boa parte da população brasileira não entende isso como algo nojento, como algo objeto, né? E aí eu acho que é um desafio para a gente, enquanto acadêmico, tentar encontrar um pouco dessas respostas, sabe, não? E aí eu vejo que o monitoramento, e essa é uma questão de pesquisa que eu tenho levado mais para frente, que eu pretendo desenvolver agora no pós-doc, que é o seguinte, eu acho que o monitoramento acaba pegando esses formatos apenas no seu máximo, no que é o cúmulo. Tipo assim, olha só o que ele fez, olha que transfobia, olha que, sabe assim, olha que coisa absurda. E o que eu percebo muito frequentemente, estudando esses objetos, é sutileza. É horrível dizer isso, né? Não parece ser um conteúdo sutil, mas ele é violentamente sutil, entende?
E aí, quando a gente encaixa somente dentro desse rótulo, né, da violação de tal coisa, é muito importante fazer esse exercício, mas eu acho que a gente precisa fazer mais do que isso. A gente precisa entender como que ele se estrutura, né, como que ele se arquiteta realmente, sabe? E aí eu parto muito dessa perspectiva. Por isso que eu trouxe essas ferramentas, sabe? De compreensão da gestualidade, de conseguir observar um pouco desse tom de voz, por exemplo, como que ele se organiza, dessa mistura, né, de informação com entretenimento. Então, ali tem uma música, entende? Então, uma música que ele diz que o público infantil consome, né? E ele repete nesse vídeo, especialmente, muito frequentemente, coisas do tipo, a criançada está vendo, a criançada está gostando. E eu me lembro o efeito que isso tinha em mim enquanto criança espectadora. Né? Quando o Ratinho dizia assim, tira as crianças da sala, eu corria para ir para a sala para ver o que estava passando. Né? Então, veja, eu acho que a gente precisa dissecar muito mais esses gêneros, retirar de uma vez por todas a televisão desse lugar de um espaço que a gente tem cultura, que a gente não estuda, e trazê-la, né, para o centro dessa agenda, eu acho que é algo muito importante. Então, é nesse sentido que eu falei que o monitoramento não dá conta, né? Porque também é um problema muito grande para nós que somos pesquisadores. É um volume gigantesco de coisa para a gente monitorar. E como é que a gente monitora? Gente, imagina você sentar e passar horas assistindo algo desse tipo, entende? E isso dificulta muito que as pesquisas se expandam, especialmente, né? Então, meus alunos não têm desejo de monitorar ou de acompanhar isso, mas talvez tenham de entender como esse formato se organiza, entende? Então, é muito mais nesse sentido, sabe? Que eu estou falando, no sentido mais de construção de um agendamento de pesquisa, de um caminho. Sim. É isso. Jana, só queria fazer um comentário que é uma coisa que me chama atenção, assim, por exemplo, também eu acho que, tanto do ponto de vista do Estado, em alguns lugares eles fazem, por exemplo, contratam pesquisas periódicas, né? É obrigatório contratar pesquisa periódica em vários campos. Eu fiquei lembrando de estudos de recepção, por exemplo, que se faz muito pouco no Brasil. Porque tem coisas, eu fico me lembrando, olhando o Siqueira e vendo as pessoas, a reação que sempre as pessoas têm com o Siqueira, eu me lembro de nós duas conversando, porque eu e Janaína, a gente assiste e troca muito sobre programação, por razões óbvias. E nós somos de geração diferente, de formação audiovisual diferente, então tem coisas. Eu tenho uma formação muito forte nesse tipo de programa, eu sempre assisti isso, e eu acho muita graça no Siqueira. Eu vejo o Siqueira e eu dou risada. E a Janaína ficava muito puta comigo. Ela falava assim, como é que você ri isso? Eu sei que ele está falando um absurdo, mas há algo nessa estratégia, há algo nessa narrativa, há algo nessa dramatização que é feito para naturalizar e diminuir o peso do que ele está dizendo, da violência que ele está dizendo. E isso sim é estratégico, isso não é só ele que faz, o Ratinho fazia também, quem começa, assim, quem eu me lembro que começa a fazer isso é o Alborguete, mas provavelmente, se a gente for fuçar no rádio, deve ter outros. Eu me lembro muito do Varela e do Alborguete como paradigmas, assim, desse perfil. Depois o Wagner Montes veio e deitou e rolou em cima disso. Wagner Montes, aliás, que é o primeiro que não é jornalista desses. É o primeiro desses que se coloca que não é jornalista, porque o Ratinho não é jornalista, mas ele começou no jornalismo esportivo numa época em que não tinha, na boa era do DRT comprado, como muita gente no interior sempre teve, inclusive. Então, ele vem do jornalismo, não dá para dizer que o Ratinho não vem do jornalismo, apesar de tudo. Mas o Wagner Montes, não, ele apareceu como jurado e galã, cantor, ator, jurado, galã. Depois ele virou apresentador e foi caindo. Então é muito interessante a gente perceber assim, há algo também, o olhar que tem nojo ou que diz eu não consigo assistir, acho que a gente tem que, como pesquisador, fazer a nossa crítica sempre do que a gente não é capaz de ver. Porque ali tem o nosso lugar de classe, nosso lugar racial, nosso lugar de fala, nosso lugar
de várias coisas. Por exemplo, músicas que eu amava, eu falei disso ontem, de música que eu amo, eu amava um negócio nos anos 80 que se chama Camisa de Vênus, eu não sei se vocês conhecem a banda. É a coisa mais misógina do planeta. Eu cantava a plenos pulmões, adorando algo que defendia praticamente a minha morte, sem a menor noção. Sem a menor noção. E por que eu não tinha a menor noção se a letra estava explícita na minha cara? Porque existe. É esse o barato lá adorniano da indústria cultural. É assim que a gente se seduz: é pela qualidade da música, é pelo espetáculo, é pela narrativa, e cada pessoa tem uma formação, tem uma inserção ali que pode capacita ela a ter mais ou menos crítica a isso. Ela, às vezes, isso não quer dizer que nós sejamos aquela coisa da guilha hipodérmica, como o Guilherme mencionou. Não quer dizer que a gente é acrítico, né? Só quer dizer que a gente, às vezes, cai. Eu choro vendo novela, eu choro vendo programa de propaganda de margarina, e todos nós fazemos. Quem aqui nunca cantou, bateu um pezinho com uma música que odeia, quem nunca ficou na cabeça com uma música horrorosa, que atire a primeira pedra. Porque todo mundo, você pode achar a música muito ruim. Se você tiver ouvido ela no supermercado, por exemplo, está tocando lá, pau que nasce torto, nunca se endireita, daqui a 10 minutos você está no ponto de ônibus e está lá, segura o tchan, fazendo inclusive os passinhos. Não tem jeito, gente. É esse o barato da indústria cultural, é esse o grande poder sedutor da indústria cultural. E é com isso que a gente lida. É uma pena que a gente lide muito mais como inimigo do que como amigo, que seria muito bom se a gente conseguisse formar nas universidades, se a gente, como ativista, conseguisse produzir conteúdo para seduzir também. Já teve uma época que a gente disputou esse conteúdo. E eu acho que a Janaíne, quando fala de monitoramento, também está falando disso, né? E nos colocarmos para disputar esse conteúdo, para além da denúncia. Começar a formar a gente para fazer. Claro que, porra, é uma disputa complicada, mas eu acho que é isso, tem que seduzir quem faz, tem que produzir. Pitaco dado, me desculpa, Janaína, não aguento ser pitaco. Não, é isso mesmo, eu concordo 100%. Eu acho que é um lugar que a gente precisa ocupar urgente. Eu acho que a gente tem que trazer essa agenda novamente, assim, porque é aquilo que a gente já falou em alguns momentos, a gente começou a acreditar que só o WhatsApp, só a internet, sabe? E não é bem isso, né? Então, tem muito mais coisa que a gente precisa fazer, e acho que a gente precisa entender essa problemática de forma mais ampliada, sabe? E quando eu estou falando disso, de entender os gêneros, entender os formatos, suas estruturas, né, e estudar o que esses camaradas de alguma forma estão fazendo, é muito nesse sentido que a gente possa produzir realmente, né? Eu vou compartilhar uma coisa que eu vivenciei, especialmente quando eu fui entrevistar os caras, né? E eu lembro que eles me pegavam e me botavam no bolso. E eu falava, meu Deus, que habilidade é essa? Sabe? Porque você vai ali com várias pedradas, né, que são as perguntas que eu ia fazer, mas que de alguma forma vão se destruindo quando você vai vendo o que eles estão fazendo, o que eles estão falando para você, né? É algo muito algo que é muito frequente, entende? Então acho que seria muito importante que a gente pudesse tentar entender essa questão a partir dessa perspectiva, né? E, enfim, então ela está muito aliada com isso que Suzy falou, realmente. Eu acho que é um caminho, né? E entender enfim, os desafios da regulação e entender também o que é que a gente quer, que conteúdo a gente quer. Então, por exemplo, essa semana saiu uma nova lei, né, que, enfim, cria cota de conteúdo nacional nos streams. É uma lei super importante que reequilibra um pouco, né, que tem uma importância não só para os streams, mas especialmente para as TVs por assinatura, que estão numa situação bastante complicada, difícil. Mas é uma lei que fala sobre quantitativo, quantidade, né? Então, deve ter 100 produções brasileiras, né? E se forem 100 produções brasileiras, enfim, do baú da extrema-direita, né? Então, eu acho que a gente tem que partir um pouco mais
para entender qual é o conteúdo que a gente acha que é necessário para a sociedade que a gente deseja fomentar, construir e consolidar, né? É bem nesse sentido mesmo. É isso, né? Terminamos. Mais perguntas? Não? Valeu, parabéns. Todo mundo disfarça que odeia a televisão, mas tá todo mundo louco para ver novela essa hora, Janaína. Né? É verdade, Suzy. Só novela para curar minha enxaqueca. Pois eu vou parar a transmissão, estou me despedindo aqui. Tá todo mundo esperando para ver Zé Leôncio. É verdade. E ainda fazendo aquele discurso assim, não, é porque tem um grande ator, o Irandir é ótimo. Eu prefiro ele no cinema, mas na novela ele tá ótimo. É, assim mesmo que o povo fala. É. Beijo, gente. Beijo, gente, até amanhã.